batismo renasci na luz do Senhor. O nosso encontro de hoje será do segundo tema, referente ao mundo sacramental da nossa Igreja Católica. Há três realidades para ser considerada nos sacramentos. Quais são? Primeiro, qual que é a fonte dos sacramentos? A origem, assim dizer, da onde que brota as realidades de cada sacramento? É do próprio Cristo, que é o Verbo de Deus que se fez homem. Por que chamamos Verbo de Deus? Porque lá na carta de São João, se vocês pegarem a Bíblia para ler depois, né, vai ver lá que no princípio o Verbo era Deus. O Verbo estava junto de Deus, né? Ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porque nós cremos que Deus é um só Deus, mas em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem foi que se encarnou? Não foi o Pai, não foi o Espírito Santo, mas foi Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, o Verbo de Deus que se fez carne. Então, ele é a fonte dos sacramentos da nossa igreja. E, padre, qual que é a força dos sacramentos? A força é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo santificador. Então, quem santifica a pessoa para se tornar um bom cristão, uma pessoa mesmo santa, né? Celebramos agora, domingo passado, todos os santos, né? Quem é que santifica o ser humano, a pessoa? É a Santíssima Trindade em si, né? Mas de forma especial, o Espírito Santo que nos é dado através dos sacramentos. Então, a força dos sacramentos é o Espírito Santo de Deus. E qual que é o canal? Ou seja, o local por onde se recebe este Espírito Santo, que se recebe a fonte de toda graça, é a igreja. A igreja é um instrumento. O que é um instrumento? É algo que é utilizado para uma finalidade. Qual que é a finalidade da igreja? Nos santificar através dos sacramentos. Então, a fonte é o Cristo, Deus que se fez homem. A força dos sacramentos é o Espírito Santo. E o canal, ou seja, aonde é transmitido essa força, essa graça dos sacramentos, é a Igreja de Jesus Cristo. E para começar a entender um pouco sobre os sacramentos da Igreja, vamos ver algumas definições. A primeira é uma definição canônica. O que é isso? Canônico é um livro na onde estão todas as leis, as diretrizes, os direitos e os deveres para os fiéis cumprirem e os sacerdotes também. Então, é o livro de Código de Direito Canônico, ou seja, são vários códigos, leis, na qual protege os sacramentos da igreja. Então, vamos ver a definição canônica referente ao batismo, aos sacramentos em geral, perdão. No número 840 deste livro, diz o seguinte: os sacramentos do Novo Testamento, instituído pelo Cristo Senhor e confiados à Igreja, como ações de Cristo e da Igreja, constituem sinais e meios pelos quais se exprime e se robustece a fé e se presta culto a Deus e se realiza a santificação dos homens. Pois bem, vamos entender melhor agora, um pouquinho, destrinchar essa definição. Então, começando por aqui, sacramentos do Novo Testamento. A origem dos sacramentos tem referência na Bíblia. O batismo,
a Eucaristia, Jesus que faz a última ceia, Jesus que transfere o poder aos apóstolos de perdoar os pecados, Jesus que cura os doentes, Jesus que vai a um casamento. Então, Jesus que envia o Espírito Santo. Então, veja que tudo tem referência bíblica. Não é a igreja que inventou assim, né? A igreja definiu 7 sacramentos, né? Então, mas todos estão na Bíblia. E quem que instituiu, ou seja, quem que confirmou, quem que criou estes sacramentos? Foi São Pedro? Foi Maomé? Foi São Lucas? Foi Abraão? Não. Foi o Cristo Senhor, Jesus Cristo. E ele confiou toda essa graça à sua igreja, a Igreja Católica, a igreja que ele construiu sobre o fundamento dos apóstolos, na qual transferiu a Pedro o poder de reger e governar essa igreja em comunhão com os outros apóstolos. Então, é através da igreja, lembra lá, do canal, que Cristo age nos sacramentos. Então, quando a igreja batiza, né, quando o padre batiza, não é o padre que está batizando, é a igreja que está batizando. É a igreja que está assistindo o matrimônio. É a igreja que está curando através das ações de Cristo representado nos sacerdotes. Bispos, padres, né, em alguns sacramentos são confiados aos diáconos. Então, é a ação de Cristo e a ação da igreja ao mesmo tempo. E constitui o que é isso, padre? Sinais e meios pelos quais se exprime, se robustece a fé, e se presta culto a Deus e se realiza a santificação dos homens. Sacramentos existem para isso, para a gente prestar um culto a Deus, ou seja, um culto de louvor, de adoração, porque nós não somos Deus, nós somos criaturas. Fortalece a nossa fé. Então, sacramentos da igreja fortalece a nossa fé e também nos santificam, né? A santificação dos homens. Por isso que é importante amar os 7 sacramentos da igreja, né? Porque ele vai fortalecer a fé, vamos prestar um culto digno a Deus, a santificação nossa pelo poder do Espírito Santo é operado através dos sacramentos. Então veja que bela definição que traz o direito canônico. E uma outra definição é a do catecismo da Igreja Católica, né? Nós temos o livro amarelo do catecismo da Igreja Católica, onde está todo a fé da Igreja para ser transmitida aos fiéis, né? Hoje, qualquer um pode ter um catecismo da Igreja Católica. Ali está escrito tudo sobre a fé, sobre os sacramentos, sobre o homem, sobre Deus, né? O catecismo católico. Então, qual que é a definição de sacramentos que tem? No número 1131, diz que os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituído por Cristo e confiados à Igreja, pelos quais nos é dispensada a vida divina. Os ritos visíveis, com os quais são celebrados os sacramentos, significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Eles dão frutos naqueles que os recebem com as disposições requeridas. Vamos, de novo, destrinchar um pouco essa definição. São sinais, ou seja, sinais visíveis, né? Mas eficazes, ou seja, ele cumpre aquilo que promete.
né? Não é um sacramento de mentira, né? O batismo não é de mentira. O matrimônio não é de mentira. A ordenação não é de mentira. É eficaz. Uma vez recebido validamente, né, com as disposições requeridas, a graça acontece, né? Então, são sinais eficazes da graça de Deus. De novo, repetindo, quem que instituiu? Cristo Jesus. Quem que Cristo confiou estes sacramentos? A igreja. Pela igreja, nos é dispensada a vida divina. Porque, como nós vimos no slide anterior, é a ação de Cristo, é a presença da graça de Deus. Então, a vida divina, a graça divina nos é dada através dos sacramentos, né? Porque assim Deus quis. E como que é celebrado os sacramentos? É através de ritos. A missa tem um rito, o batismo tem um rito, a ordenação tem um rito, todos os sacramentos, o matrimônio tem um rito. Não é algo bagunçado. O que é um rito? É uma forma correta de se prestar culto a Deus, né? Se presta culto a Deus dentro de um rito que tem toda uma simbologia, né? Todo um conteúdo escondido, na qual, né, hoje nós podemos conhecer, mas que revela um pouquinho o mistério que é celebrado, né? O rito do batismo, o rito da Santa Missa, ou seja, tem um início, um meio e um fim. Não é algo assim bagunçado. Então, os ritos visíveis com os quais são celebrados os sacramentos, de novo, significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Então, um rito realizado corretamente, né, um rito válido, né, cumprindo tudo aquilo que diz o manual, né, o ritual. O ritual é o livro na qual a gente segue, significa e realiza. Ou seja, cada sacramento tem o seu rito. Então, ali, prestado esse rito corretamente, com as disposições requeridas, a graça de Cristo acontece. Eles dão frutos, olha só, os frutos. O que é isso? É os efeitos naqueles que os recebem com as disposições requeridas. O que é isso? Bom, se você vai receber um sacramento despreparado, um sacramento em pecado grave, a graça não acontece. Porque aonde a graça, aonde há pecado, aonde superabundou o pecado, né, a graça transbordou. Mas, para os efeitos, os bons frutos, ao receber um sacramento, é preciso a pessoa estar em estado de graça. Principalmente a Santa Missa, né? Na Eucaristia, se comungar em estado de graça. Ou seja, diz também a palavra, se você tem algo contra o seu irmão, reconcilia-se primeiro com o seu irmão para depois receber, dar a sua oferta, né? Receber a comunhão. Ou, sei lá, está em pecado grave, procurar se recorrer ao sacramento da confissão para poder receber os sacramentos e acontecer os efeitos. Principalmente quando os noivos estão se preparando para o casamento, é ser recomendado a confissão, para que a pessoa receba em estado de graça os sacramentos. Então, eu esqueci, né? Recebi um sacramento em estado fora da graça. Os frutos vão acontecer?
não vão, porque ainda não está aberto para receber a vida divina. Então veja que os sacramentos vai frutificar na sua vida se você recebê-los, né, com as disposições requeridas. O quê? Estar disposto, né? Estar conforme aquilo que cada sacramento pede para que seja recebido. Então, esta é uma definição do Catecismo da Igreja Católica. A Igreja também teve os concílios, que é uma grande reunião com o Papa e todos os bispos, a maioria dos bispos do mundo inteiro, onde são, no final, redigidas várias definições, né, orientações, né? O Concílio Vaticano foi um tempo na Igreja, em 1960, de abertura, né? De abertura para o conhecimento, para poder evangelizar o mundo. E teve lá os pontos negativos? Teve, né? Porque aconteceu muita coisa depois. Mas é uma continuidade, não é uma ruptura, é uma continuidade. Muitos não compreenderam e ainda hoje não compreendem a beleza deste concílio. Mas vamos ver agora a definição que nos traz um dos documentos deste concílio, que se chama Sacrosanctum Concilium, que é um documento referente à liturgia da igreja, ou seja, a ação celebrativa, né? Na onde que tem algumas orientações referentes à liturgia, que é onde se realiza os sacramentos. Diz o seguinte, número 59. Os sacramentos estão ordenados à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e, por fim, a prestar culto a Deus. Como sinais, tem também a função de instruir. Não só supõe a fé, mas também a alimentam, fortificam e exprime por meio de palavras e coisas razão pela qual se chama sacramentos da fé. Então, novamente repetindo algumas coisas. Qual que é a finalidade dos sacramentos? É a santificação dos homens. A edificação do corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo, é a igreja aqui nesse contexto, né? O crescimento da igreja, né? E, por fim, prestar culto a Deus. Então, santificação dos homens, edificação da igreja e um culto a Deus de forma verdadeira e também uma forma legal que a igreja encontra através da liturgia de prestar este culto a Deus. São sinais, né, esse culto, e também o culto nos instrui, né, nos ajuda a rezar, a encontrar-se com Deus. Não só supõe a fé, porque para receber os sacramentos é necessário a fé neles. Se a pessoa não tem fé no batismo, né, como que vai oferecer esse sacramento aos seus filhos? Se a pessoa não tem fé na Eucaristia, não tem fé no perdão dos pecados, não tem fé em nada, então como que ela vai receber os sacramentos da igreja? Então a pessoa tem que ter fé neles. E através dessa fé, os sacramentos alimentam essa fé, fortifica essa fé, e através das palavras e coisas. Por isso que nós chamamos de sacramentos da fé. Isso é muito importante, né? Não é só receber os sacramentos, mas receber com fé, né? As crianças ainda estão numa idade, né, da qual ainda não tem
um crescimento na fé, mas vocês estão batizando essa criança na fé. Vocês estão oferecendo o batismo na fé no batismo, né? Então, aqui é pedido a fé não da pessoa criança ainda, né? Se é um adulto que vai ser batizado, aí sim, ele que está pedindo. Mas aqui é na fé dos pais e dos padrinhos que se batiza uma criança, que ainda não tem a razão, a idade da razão, né? Mas precisa de fé. Então, por isso que aqui nós vamos ver mais adiante como que você vai chamar um padrinho sem fé, que não acredita em Deus, que não... Então, é complicado. Que não tem a fé que a igreja tem referente ao sacramento, os sacramentos, né? E aos pais também. Então, por isso que a igreja zela muito pela questão da escolha das pessoas, que precisa ser pessoas de fé, de testemunho, né? Principalmente, porque vão ser uma testemunha para a criança, né? E é também uma pessoa que procura servir a Deus através, né, da sua vida e também da participação na igreja, na comunidade de fé. Né? Porque a igreja não é o padre, a igreja não é o papa, a igreja não é os bispos, não. A igreja é o quê? Uma comunidade de fé, onde as pessoas se reúnem para prestar um culto a Deus. Então, se a pessoa não vai na igreja, não dá testemunho, para que vai chamar para ser padrinho ou vai querer dar o batismo? Então, complicado. Os 7 sacramentos da igreja. Pode-se classificar os sacramentos da igreja em 3 grupos. Sacramentos da iniciação cristã. Hoje a gente fala que todos os sacramentos são de iniciação, né? Não é somente este que a gente vai ver. Um outro grupo, o segundo grupo, os sacramentos de cura. E o terceiro grupo chamamos de sacramento ao serviço da comunidade. Então vamos ver este primeiro grupo dos sacramentos. Está os 3 aí: batismo, confirmação e eucaristia. Então, é os sacramentos iniciais da vida de um cristão. O cristão ele é batizado, depois ele vai ser confirmado, né, receber o sacramento do crisma, que é a confirmação do batismo que se recebeu quando criança. Quando criança foi batizado na fé dos pais. Agora, como adulto, ele vai confirmar essa fé, né? E depois o sacramento da Eucaristia, né? Aonde a pessoa, depois do batismo, entra no processo de catequese, né? De catequese, de preparação para receber Jesus na Eucaristia e depois confirmar o seu batismo através do sacramento do crisma. O que acontece muitas vezes só é batizado, talvez na fé lá do avô, da avó ou dos pais, aí vai na catequese, faz no máximo a primeira Eucaristia e aí já se rebela. Aí, o período da confirmação do crisma é um tempo aí dos 14, dos 12 anos, e muitos nem terminam o crisma. E aí depois quer ser padrinho, depois quer casar na igreja, aí não tem os sacramentos, né? Então é complicado. Então, os padrinhos devem acompanhar até a crisma. E até se recomenda também, eu estava lendo no direito canônico, que os padrinhos da crisma sejam o mesmo do batismo. Porque batizou, padrinho, madrinha, sumiu. Eu mesmo nem sei. Eu sei, porque foram meus irmãos, né? Mas pergunta a vocês sabem onde estão os padrinhos do seu batismo? Eles estão presentes na vida de vocês? Né?
Então veja que é um compromisso assumir o batismo, de acompanhar até o fim da vida, né? Então, estes 3 primeiros sacramentos marcam o início do cristão. Ele é batizado, ele recebe, se prepara para receber o corpo de Cristo, se prepara para receber o crisma, e aí depois nós vamos ver os outros sacramentos. O segundo grupo nós chamamos de sacramentos da cura. Olha só, por que cura? Porque exatamente cura. A penitência sara e cura a doença da alma. Os pecados cometidos, né, que vão machucando, vão ferindo, né, o coração de Deus, que tanto ama, que vão ferindo as pessoas. Então, tinha até uma pergunta na inscrição: qual foi a sua última confissão? A igreja pede, olha só, são tão católicos que a igreja pede, se confessa uma vez a cada ano. A gente só confessou lá para receber a primeira Eucaristia. Veja, é um sacramento, né? Um outro sacramento, a unção dos enfermos, para aqueles que estão doentes, vai passar por algum processo cirúrgico grave, de risco de vida, ou está lá na agonia da morte, chama o padre para dar unção dos enfermos. É um outro sacramento, o sacramento da cura da alma, do perdão dos pecados. Então, este é o segundo grupo que chamamos sacramentos de cura. E o último grupo, que são os sacramentos ao serviço da comunidade, que é a ordem, ou seja, a ordenação dos padres, dos bispos, né, para governar essa pequena parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, são escolhidos certos homens para esta missão a serviço de Deus e da comunidade. Um outro sacramento do serviço é o matrimônio, né? Serviço quem? Serviço a quem? Primeiramente, a Deus, na procriação dos filhos e na educação desses filhos, né? Estão chamados a ser no mundo, né, o casal, servidores da comunidade e de Deus. Então, estes são os 7 sacramentos aqui, né? Batismo, confirmação, que é o crisma, a Eucaristia, a penitência, que é a confissão, a unção dos enfermos, o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio, dividido em 3 grupos: iniciação cristã, de cura e o de serviço à comunidade. E está de forma mais organizada, né? Iniciação cristã, batismo, crisma, Eucaristia, sacramentos de cura, penitência, confissão, unção dos enfermos, sacramentos do serviço, sacramento da ordem, né, das ordenações e do matrimônio. Se você percebeu, ou talvez já viu em outras formações, participou, que os sacramentos, eles estão relacionados com a nossa vida, né? Primeiro que somos seres de convivência. Somos único, né? A gente viu lá naquele primeiro dia do batismo, somos seres únicos, mas também vivemos em sociedade. Ninguém vive sozinho, lá separado, não. Né? Muito difícil isolamento, né? Então, somos seres de convivência, né? De encontros. E qual que é a nossa vida natural? Nós nascemos. E qual que é a vida sobrenatural que recebemos? Somos convidados a receber o batismo, que é o nascimento na vida espiritual. Depois da nossa vida, nós vamos crescendo e vamos robustecendo. Então, aí nós precisamos ficar forte. Qual que é o sacramento
que nos dá os dons do Espírito Santo? Sacramento da confirmação, sacramento da crisma. E nós precisamos alimentar, né? Senão a gente morre. Qual que é o alimento da nossa alma? A Eucaristia, né? Que é o alimento espiritual da nossa vida, né? Nós ficamos doentes, precisamos ir ao médico, curar as nossas doenças. Qual que é a cura da doença das nossas almas, dos nossos pecados? O sacramento da penitência, da confissão. A gente vai convalescer, ou seja, enfraquecer, perder as forças, ficando velho, e um dia chegará o momento de partirmos deste mundo. Somos chamados a receber o sacramento da unção dos enfermos. Então, todo este grupo aqui, ó, do nascer até o envelhecer, faz parte de cada um de nós, do indivíduo. Procurar receber com fé. O batismo é um só, né? Então, ser batizado é o primeiro passo. Crescer e se fortalecer é receber a crisma. Alimentar-se é receber a Eucaristia. Ficou doente, pecou contra Deus, contra alguém, fez coisas erradas. Deus perdoa através do sacramento dos pecados graves, né? Através do sacramento da penitência. Queremos fortalecer ou receber a unção de Deus, sacramento da unção dos enfermos. E aí, na nossa vida de sociedade, quais são precisamos que ela seja governada. Assim como o Estado tem seus governadores, lá por diante, no seu sistema, a Igreja é governada através do sacramento da ordem, que é a ordenação dada para os padres, os bispos e os diáconos, como a gente viu no encontro passado. E também a sociedade, ela precisa se perpetuar, precisa crescer, precisa ter filhos. Para isso, receber a graça do matrimônio. Então veja aqui, da vida natural e a vida sobrenatural, os sacramentos acompanham. Então, o que é preciso mais para ser feliz, para ser cristão? Basta ter fé. Se tem fé nos sacramentos, vai atrás, ou procura estar com as disposições requeridas para recebê-los, né? Então, estamos, como dizia um bispo que veio uma vez pregar no encontro para nós padres, até hoje não esqueço, estamos do lado da fonte morrendo de sede, né? Ou seja, os sacramentos estão aí, a graça de Cristo estamos aí, mas estamos aqui morrendo de sede, procurando outras águas, né, do mundo, longe de Deus, e a graça está aí do lado, né? Mas peçamos a Deus para a nossa conversão. E quais os efeitos, né, que acontece quando recebemos os sacramentos? É uns efeitos invisíveis. Então, voltando aqui, os 7 sacramentos. Então, o batismo, o que acontece de modo invisível ali? Nós vimos que é dentro de um rito, tem o padre, tem a criança, tem os padrinhos, tem os pais, né? Então, mas espiritualmente, o que está acontecendo ali naquela criança? Primeiramente, a eliminação do pecado original. É a mancha que trazemos dos nossos primeiros pais. Aquilo que eles cometeram, a desobediência a Deus, né, afetou toda a humanidade, né? Então, este pecado original, ele é eliminado no batismo. Depois, restitui a graça, ou seja, a graça de Cristo, a graça de Deus, né? Então, a pessoa se torna agraciada
aos olhos de Deus, né? Depois, imprime caráter. O que é isso? É o selo, a confirmação da pertença a Deus. Então, o batismo confirma: eu sou filho adotivo de Deus. Eu pertenço a Deus. Então, por isso que só recebe o batismo uma vez, né? Ele é indelével, não se apaga. Então, ele imprime caráter, tornando-nos filhos de Deus e também filhos da igreja. Porque nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. O que nos une é o batismo. A comunidade se reúne, comunidade de fé, mas todos têm que estar batizados ou procurar o batismo, né? Que ainda não recebeu. Adultos podem ser batizados? Pode. Né? Então, este é o que acontece ali de forma espiritual na alma, na vida daquela criança ou do adulto que está sendo batizado. O pecado está sendo eliminado, a graça está sobre ela, está sendo confirmada, selada como filha de Deus e filho da igreja. Então, isso acontece no batismo. E na confirmação, que é o crisma, o que acontece? O Espírito Santo fortalece-nos para que sejamos testemunha de Cristo neste mundo. Então, o Espírito Santo é força. Nós vimos lá. Então, vai dar força para a gente testemunhar a nossa fé. Vamos receber os 7 dons do Espírito Santo: fortaleza, temperança, né, ciência, sabedoria, e assim por diante. Temor a Deus. Então, receber o crisma é receber os dons do Espírito Santo, para que sejamos fortes neste mundo como verdadeiros soldados de Cristo. Então, este é o que acontece na confirmação. E na Eucaristia, né, quando se recebe devidamente, né? Primeiro que participamos ali junto do sacrifício de Cristo. Então, a missa, que é o sacrifício incruento de Cristo, que é ali celebrado também a sua paixão, morte e ressurreição, né? A grande oração, então a Eucaristia. E quando se comunga o corpo e sangue de Cristo, os pecados são eliminados, pecados leves, né? Quando você faz um profundo arrependimento, você ali recebe as graças espirituais, né? Recebe Cristo, né, na Eucaristia. Não é um símbolo como uma representação teatral, alguma coisa assim. A missa não é isso, não. A missa é a paixão, morte e ressurreição de Cristo, que se dá por comida a nós. Para quê? Nos santificar, perdoar as nossas faltas leves e procurarmos viver neste mundo na presença de Deus. Então, isso acontece quando nós comungamos a Eucaristia. E na penitência, na confissão, o que acontece ali? É Cristo que perdoa os pecados graves e reconcilia aquele pecador que está ali arrependido, com o propósito de não mais pecar, dá de volta a comunhão com Deus e a comunhão com a igreja, né? Então, isso que acontece no efeito do sacramento da penitência. E também dá a graça para não cair em novos pecados. A unção dos enfermos. Cristo fortalece o cristão perante a doença, a velhice ou a morte. A ordem. Cristo consagra sacerdotes para servi-lo e a seu povo. O matrimônio. Cristo santifica a união do homem e da mulher. Então, chamados no matrimônio, o homem e a mulher, a se santificar. Esta união, que é união indelével, né? A união
por toda a vida no matrimônio, até que a morte os separe. Então, estes são os efeitos que acontecem nos 7 sacramentos, né? Os sacramentos são gestos de Deus e os canais revelados de comunicação e comunhão com Deus. Deus pode agir de outras formas? Pode, mas ele deixou de forma concreta, como gestos de Deus, os sacramentos da igreja, que são canais revelados, ou seja, foi nos mostrado que é assim, o batismo, todos os sacramentos. É a forma de comunicação. Deus nos comunica através dos sacramentos da igreja. E também uma forma de comunhão. O que é comunhão? Estar unido a Ele. Então, tudo isso é através dos sacramentos. Sinais sagrados, sinais eficazes, sinais da graça e, por último, sinais da fé. Então, sacramento é algo sagrado, é algo eficaz, ou seja, realiza aquilo. É um sinal da graça de Deus, da presença de Deus, é um sinal da fé. E cada sacramento tem a sua matéria, a sua forma e a graça que daí produzirá. A parte visível, que chamamos de sensível, é a parte material. Então, os sacramentos, eles se dividem em matéria e forma. Cada sacramento tem uma matéria, ou seja, é aquilo que vemos. É a matéria usada pelo ministro. E cada sacramento tem uma forma ou fórmula, que é a frase dita pelo ministro quando realiza o sacramento. As duas juntas, matéria e forma, devem estar unidas para que se dê o sinal sacramental. O tipo de união necessária depende de cada sacramento. A parte invisível dos sacramentos é que chamamos de graça sacramental. Então, 3 coisas aqui, né, de forma resumida. Cada sacramento, ao seu modo, precisa ter a matéria, ou seja, algo visível, palpável, ou que se vê, né, pelos sentidos. Precisa ter ali uma frase dita pelo ministro. E as duas coisas juntas, matéria e forma, produz a graça sacramental. Então vamos ver dos 7 sacramentos de modo geral. Qual que é a matéria visível do batismo? É a água. Você está vendo a água ali. Qual que é a frase que o padre diz, usando a água e a frase? É: eu te batizo, diz o nome da pessoa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, aí aconteceu o batismo. Depois que colocou a água, dizendo 3 vezes, né, a Santíssima Trindade. Então, matéria, água, frase dita, ou fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E o do crisma? A matéria do crisma é o óleo, né? Se você for crismado, você viu que você recebeu um óleo, onde o bispo na fronte vai dizer, né, a frase: recebe por essa unção a força do Espírito Santo. Vai dizer o nome da pessoa, né? E recebe. Então, fórmula, a frase e o óleo, que é a matéria. Qual que é a matéria do sacramento da Eucaristia? É o pão e o vinho. Qual que é a frase? Né? Quando o padre diz sobre o pão, né? Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, será entregue por vós. Pão, depois vai dizer sobre o vinho. Tomai todos e bebei, papapá. Então, matéria, pão e vinho. Fórmula
a frase que o padre diz sobre esses elementos. O da ordem. O bispo, ele unge as mãos do padre com óleo, né, do crisma. Então, ele é ungido nas mãos. E depois, qual que é a fórmula? A frase dita da consagração. Os bispos são ungidos na cabeça. No matrimônio, é interessante que a matéria é os próprios noivos. Então, o homem e a mulher é a matéria e a fórmula é o consentimento das duas pessoas. Quando uma diz para o outro, a frase, né? Diz o nome, né? Eu, né, recebo por minha esposa, tal, te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida. Aí a mulher e o homem dizem um para o outro. Então, é esta frase, junto com o homem e a mulher, né? Claro que ninguém casa sozinho, forma o sacramento do matrimônio. E a confissão? A confissão, qual que é a matéria? É a pessoa dizer os seus pecados. Se ela esconde seus pecados, ou se ela não está arrependida, né? Ou está dizendo assim, não vou cumprir a penitência. Então, é nula a confissão. Né? Então, qual que é a matéria? É a declaração das faltas. E qual que é a fórmula? É o padre dizer, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, matéria e forma. E a unção dos enfermos? Tem um óleo que chamamos o óleo da unção dos enfermos e as orações que o padre diz, né? A fórmula que o padre diz ao ungir a cabeça e as mãos, né, da pessoa ali que vai receber este sacramento. Então, deu para entender? Matéria e fórmula resume a graça que o sacramento traz para as pessoas. Cada sacramento tem a sua matéria e a sua fórmula. Então, o batismo. Qual que é a matéria do batismo? É o pão? É o vinho? Não. É o óleo? Não. Qual que é a matéria do batismo? Água. Né? Precisa de água para ser batizado. Qual que é a forma, né? Ou a fórmula, a frase que é dita? É: eu te perdoo dos seus pecados? Não. Recebe por essa unção o sacramento do Cristo? Não. Isto é o meu corpo, meu sangue, meu vinho? Não. Qual que é a frase? Diz o nome da pessoa que vai ser batizada. Diz, eu te batizo. Faz um primeiro derramamento da água, em nome do Pai. Depois, segundo derramamento da água do Filho. Por último, derrama a água do Espírito Santo. Então, juntando as duas coisas, realiza o sacramento do batismo. E a graça acontece, que a gente já viu um pouco. Paga o pecado original, torna filho de Deus, filho da igreja, e se nasce para a vida espiritual. Então, resumindo aqui, né, o encontro de hoje, que a gente viu, é sobre um pouco os sacramentos da nossa igreja, né? Então, voltando aqui um pouco, a gente viu a fonte, que é Jesus, a força, que é o Espírito Santo, e o canal, um instrumento, que é a igreja. Nós vimos a definição através do direito canônico, a definição do catecismo, definição do concílio. Depois a gente viu os grupos de cada sacramento, né? Tem 3 grupos, que está lá dividido certinho, os efeitos espirituais de cada sacramento, né, que são gestos de Deus.
E agora, por último, nós vimos um pouco a matéria, a fórmula e a graça. Precisa ter os 7 sacramentos para que se realize, né, verdadeiramente. Então, é bom a gente conhecer os sacramentos da igreja e amá-los, né? Procurar estar disposto, né? Se preparar para receber cada sacramento com muita fé, ter o desejo de seguir o caminho certo, né? Para nós católicos, somos diferentes dos protestantes. Os protestantes, a igreja não serve nada, não precisa da mediação da igreja. Para os protestantes é ele e Deus. Eu e Deus não preciso de sacramento nenhum. Mas não foi assim que nós vimos. Cristo deixou cada um desses sacramentos, né? Foi instituído por ele e confiado à igreja, né? Então, para nós, o batismo é único, né? Tudo isso que nós estávamos falando, batismo, a crisma, a Eucaristia é diferente de ceia deles. Para nós, a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo. Eles se confessam diretamente com Deus, mas para nós não. Nós cristãos precisa ir até o sacerdote para confessar os nossos pecados e confirmar o perdão de Deus. São dos enfermos. Não somos pastores nem bispos, né, da igreja deles, não. Somos padres, sacerdotes, temos bispos católicos. Acreditamos no matrimônio único por toda a vida. Para eles, casou, separou, pode casar de novo, e papá. A nossa é única. Então, esta é a nossa igreja, né? Esta é a nossa fé, que nós rezamos e professamos a cada domingo. Então, precisamos amar os sacramentos, que a fonte é Cristo, a força é o Espírito Santo, o canal é a igreja. Se ainda não tem os sacramentos, procurar regularizar a situação, né? Ir atrás da catequese de adultos, começar se mora junto, pode contrair o matrimônio, ver se é isso mesmo, né? Comungar, se tem pecados graves que ainda não foi confessado, e confessar. É assim, né? Aí quando sou católico, pergunta, sou católico. Sou católico não praticante. Não existe essa de não praticante. Ou é ou não é, né? Então, aqui é um momento, vocês que estão se preparando para o batismo, a olhar para a vida de vocês, que vão ser um testemunho para essa criança aí, né? Como que a criança vai crescer acreditando no sacramento se nem os pais nem os padrinhos acreditam e praticam, né? Então, é o momento de revisar, procurar certinho, né? Fazer o que se pede. Então, este é o nosso encontro de hoje, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nas águas do batismo renasci na luz do Senhor.